Muito bem, irmãos, cantamos, adoramos ao Senhor através da música, através de nossas palmas, lemos também um pouco de Sua palavra e novamente vamos estar lendo a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que acessem suas Bíblias, abram suas Bíblias ao livro de Gálatas, carta aos Gálatas, carta de Paulo, capítulo 5. Vamos estar lendo 4 versículos de Gálatas 5, caso consiga também colocar para que todos leiam. Está possível? Gálatas 5, de 22 a 25. Como ia dizendo, não foi por acaso que você veio aqui hoje, nem você que veio porque é da igreja tem um compromisso, mas Deus de alguma forma usou algum instrumento para que estivéssemos aqui. Eu vou pedir que você preste bastante atenção nas palavras que vou proferir aqui, não são minhas, são do apóstolo Paulo, palavras de Deus, que aprove a Ele que hoje viesse de encontro aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Muito bem. Senhor Deus, obrigado, Pai, por sua palavra lida, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações nessa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridos visitantes, como eu vim dizendo, não é por acaso, não é sequer desejo de nosso coração que estivéssemos aqui hoje, mas quis o Senhor que aqui estivéssemos, porque Ele tem algo especial a falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Temos uma lista aqui de quando conhecemos, quando recebemos o Espírito do Senhor. E eu quero deixar claro com os irmãos que toda vez que eu disser essa palavra Espírito, eu não estou falando de um atributo de Deus. Estou falando aqui do próprio Deus entre nós. Vejamos bem. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Deus Criador. Pensamos em quem? Deus Pai. Em seguida, mandou Ele seu Filho em pessoa, Jesus Cristo, Deus Filho. Mas Jesus Cristo, antes de partir, Ele falou que iria, porque senão o Consolador não viria para ficar entre nós. Deus não quis que a pessoa de Jesus Cristo permanecesse até os dias de hoje. Podia Ele sim fazer isso, e continuaria jovem, porque Deus tem poder para todas as coisas. Mas aprovou Deus que Ele subisse às alturas e descesse sobre nós, e para estar conosco, o Deus Espírito. Então, sempre que eu usar a expressão Espírito, lembre-se, eu não estou falando de mais um atributo de Deus. Eu estou falando do próprio Deus entre nós. O Emmanuel, Deus conosco. Quando olhamos para esse fruto, não são frutos. Fruto é como fosse, pensemos uma laranja, dividida em vários gomos. Outra fruta do tipo. Mas o fruto do Espírito é amor. Se o fruto do Espírito é amor, logo nós que temos esse Espírito, que temos o Deus conosco, necessário é, natural é, que repliquemos esse amor.
Porque o amor, a essência de Deus, habita em nós. Então, independentemente de circunstância, independentemente de pessoa, naturalmente é necessário que amemos uns aos outros. Ou então, nós vamos estar mentindo de alguma forma, se não conseguimos amar o nosso irmão, que está do nosso lado, que nós vemos. Como podemos amar a Deus, que nós contemporaneamente não vemos, não apalpamos? Aí volta a dizer, se declaramos que o Espírito, o Deus conosco, habita em nós, então é natural nosso que amemos os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu aqui, ele vai mais fundo, ele diz, lá no capítulo 12, é necessário que amemos até aqueles que nos magoam, até os nossos inimigos. Então, as atitudes de quem tem o Espírito Santo, de quem tem Deus consigo, são atitudes de piedade. O que é piedade? O amor em prática. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista veio pregando ao mundo, no deserto da Judéia, as pessoas vinham até ele e perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João ia mostrando ali o pecado de muitos. Quem faz isso não faça mais, quem cobra imposto não cobra além do que é necessário, do que é o correto, e foi listando muitas coisas. Então nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, que vem direto ao encontro do nosso coração, também devemos comportar dessa forma. E nós, que tipo de fruto é necessário que produzamos para que haja perdão? Então, o amor é um desses frutos, é um gomo desse fruto. Outro é a paz, paz que excede todo o nosso entendimento, é a calma interior que resulta da confiança no nosso relacionamento para com o Senhor. Então, meu querido, muitas vezes nos encontramos na turbulência, nos encontramos afundando em meio à tempestade e se pergunta, de onde vem tal paz? Como essa paz é capaz de invadir o coração, habitar nessa pessoa, quando ela se encontra em meio a tanta tempestade, a tantas lutas, coisas, por exemplo, de nosso dia a dia, coisas que estamos vivendo. Volto a dizer, quando o Deus Espírito habita em nós, somos capazes de suportar, de expressar tal paz em meio a essa tempestade. Quer ver um exemplo? Os discípulos do barco com Jesus atravessaram para a região de Gadara, quando ali sobe uma grande tempestade. Muitos deles tinham controle daquilo ali, porque alguns deles eram pescadores. Mas vendo eles que não tinha mais jeito, importunaram Jesus que dormia. Olha a paz. Jesus dormia em meio à tempestade. Importunaram Jesus, mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos? E Jesus, em paz, levanta e os pergunta: como é que não tem fé? Primeiro, Jesus convidou que passasse para outra margem. Então, gente, mesmo em meio à tempestade, mesmo com Jesus no barco, tendo Jesus no barco, eles tiveram medo. Antes, talvez, tentaram controlar a embarcação, não conseguindo acordar o mestre. Ele, em paz, levanta e acalma a tempestade. Então, a paz de Cristo é isso.
ela excede todo o nosso entendimento mesmo. Não somos capazes de compreender. Na mesma dimensão que é o amor de Deus para conosco, o amor é a essência de Deus, o mesmo tamanho é essa paz. Essa paz que cantamos, que invade nosso coração. É isso. Nós não somos capazes de compreender. Mas volto ao início e digo: quem tem Deus Espírito em si, seu Espírito Santo habita em você, por mais que você não compreenda, você vai descansar nesse Deus que é o príncipe da paz. Temos também a longanimidade. O que seria a longanimidade? A paciência. A paciência a gente desenvolve, é uma habilidade que a gente precisa estar produzindo, porque somos o tempo todo tentados a não ter paciência. Não é verdade? É em casa, é no trabalho, é no trânsito. Nós somos tentados a não ter paciência, a não ser longânimos. Aí eu pergunto: por nós mesmos, tiremos Deus de nossa vida, seríamos capazes de ter longanimidade? Acredito que não. Mas a misericórdia de Deus é tão grande para conosco, que Ele vem e nos coloca essa condição de pacientes, capaz de suportar muitas coisas, e depois a gente se pergunta: como é que cheguei a tal ponto? E vem muitas outras coisas, vem bondade. A bondade também é interessante, gente. A bondade não é só para com aquele que nós amamos, com pessoas que nós gostamos. Bondade é abrir mão de si mesmo para atender aquele que muitas vezes nós o temos como inimigo. Aquele vizinho chato, não tem? Quando está precisando, a gente não vou lá. Não é uma característica daquele que tem o Deus Espírito habitando. Não é. Fidelidade. Pensemos, amados, na fidelidade que tem Deus para conosco. A Bíblia é repleta de exemplos da fidelidade de Deus para conosco. Isaías diz: Deus nos sustenta com a destra de sua justiça, com a destra de sua fidelidade. Deus é fiel para conosco, ainda que cometamos pecados, ainda que não honramos a Deus, ainda que não honramos nossos compromissos. Mas se Deus um dia nos prometeu o perdão, a salvação, Ele jamais tirará de nós, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora pensemos nesse fruto do Espírito, pensemos nesse dom de fidelidade. Se Deus é fiel para conosco, é possível, partindo de mim mesmo, essa fidelidade para com Deus? Também não. É necessário que Deus Espírito habite em nós. Meu querido, quando a Bíblia relata Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, volta a dizer, não tem nenhum maior ou menor que o outro. A mesma importância de Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e o Espírito é a mesma. Tem a mesma dimensão, o mesmo poder. A pergunta é: por que tão grande privilégio temos nós, se o Deus Pai era manifesto a presença dele e saía? Necessário é que tinha ali a arca representando a presença do Senhor. Mais tarde veio o Deus Filho, esteve com aquela geração e logo em seguida partiu. O privilégio é porque nós, depois de tantas gerações, o Deus Espírito veio, habitou entre nós, ficou conosco e está até os dias de hoje. Porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso,
E é por isso que eu disse, não foi coincidência você vir aqui hoje. A palavra do Senhor diz: se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero te dizer que tudo isso que lemos, que cantamos, é a palavra de Deus. Você, se nunca tinha ouvido, hoje você ouviu a voz do Senhor. Ele falou: meu coração, tenho certeza que também falou o seu coração. E se Deus falou o seu coração, não o endureça. Deus, vimos aqui, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é fiel. E eu quero destacar que Deus também é justiça. Então, não endureça o seu coração. A Bíblia diz, as igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Gente, o Espírito, Deus, o Deus Espírito que eu disse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu te pergunto, você tem ouvido? O Espírito Deus está falando ao seu ouvido e está falando ao seu coração. Deus é justo, não endureça seu coração. Aí a pergunta é: mas o que faremos nós para dar tão grande salvação? E uma palavra se resume: crer no Senhor e será salvo. Você conhece a história de Jesus, você conhece a sua história, você conhece a história do Deus Criador. E hoje eu estou te apresentando a história do Deus Espírito Santo, que fala com você, fala comigo nessa noite. Eu quero orar por você. E se você sentiu o desejo no seu coração, você amoleceu o seu coração, ouviu que a voz do Senhor falou ao seu coração, ore comigo nessa noite. E caso queira se apresentar à igreja, pode procurar um dos irmãos e falar assim: o Senhor falou ao meu coração, eu quero estar com vocês, eu quero louvar esse Deus, quero congregar, quero fazer parte desse ajuntamento, quero fazer parte desse avivamento. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um nessa noite. Obrigado, meu Deus, por cada pai, cada parente que veio achando que era por outro motivo, mas se expôs à tua palavra. Sabemos que tua palavra é eficaz, ela não volta vazia, meu Deus. Fala, Senhor, aos corações nessa noite, meu Deus. Esteja abençoando, Pai, cada membro dessa igreja, cada visitante, cada membro dessa orquestra, meu Pai. Esteja, meu Deus, falando ao seu coração. Pai Santo, obrigado, meu Deus, pelo culto dessa noite. Obrigado, Senhor, pela semana que já se inicia. Esteja nos guardando, protegendo, nos levando, Senhor, a meditar na tua palavra, meu Pai. Que não busquemos, Senhor, em outras coisas saída para a nossa alma, para nossas vidas, ó Pai. Pai Santo, eu te peço, meu Deus, que busquemos, Senhor, praticar o fruto do Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito Deus que fala conosco nessa noite. Pai Santo, nós te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.